Capítulo 428, Triplo Kill. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, YONGQC, Bru. Em um instante, 2 lordes verdadeiros morreram para os cadáveres venenosos. Os outros 7 lordes verdadeiros, bem como os demais gênios das 3 grandes facções, ficaram atordoados com essa cena. Tudo aconteceu rápido demais. Há um momento atrás, Zhao Feng estava lutando em um confronto de linhagem ocular com Shi Gi, e estava sendo suprimido. Então, com a chegada de mais 2 lordes verdadeiros, sua situação se tornou mais crítica. No entanto, ninguém esperava uma virada tão surpreendente na situação. Dos 3 lordes verdadeiros, 2 foram mortos e Shi Gi, o lorde verdadeiro restante, estava em grande perigo. 2 cadáveres venenosos que basicamente atingiram o Rank Lord verdadeiro e, ainda por cima, tem um veneno tão dominante. Como isso é possível? Shi Gi, chocado, não podia acreditar em seus olhos. Quão difícil era elevar um cadáver para o Rank Lord verdadeiro. Shi Gi conhecia profundamente sobre isso, pois ele praticou muitos anos nessa área e também obteve muitos recursos para que seus 2 cadáveres tivessem tal poder de batalha. Enquanto a Zhao Feng, ele havia roubado seus cadáveres de outro discípulo do Palácio do Abismo Negro anteriormente, e eles nem estavam no ápice do rank místico verdadeiro. Cogumelo venenoso da Terra Yin. Deve ser o cogumelo venenoso da Terra Yin. Shi Gi de repente pensou em algo, então finalmente entendeu. Somente o cogumelo venenoso da Terra Yin, que tem um efeito tão poderoso, tinha a capacidade de elevar um cadáver ou fantasma do ápice do rank místico verdadeiro para o rank Lord verdadeiro com tanta facilidade. Além disso, Zhao Feng também tinha a pedra celestial de veias negras, e também o cristal de ossos mortais Yin e as garras de escorpião gigante que havia sido negociado com ele. Com tantos materiais excelentes, esses 2 cadáveres estavam armados até os dentes. Vão? Zhao Feng controlou os 2 cadáveres venenosos prata escuro e os fez atacar Shi Gi. Droga! Retirada! Shi Gi ficou com tanto medo que sua alma quase o deixou. Ele sabia o quão aterrorizante era o veneno do escorpião gigante ancião. Além disso, Zhao Feng também tinha o cogumelo venenoso da Terra Yin. Com a combinação desses 2 venenos, qualquer pessoa do reino espiritual verdadeiro que fosse atingido e ferido por eles, morreria. Se esses cadáveres venenosos ferissem sua carne, sua vida seria deixada para trás. Óleo da alma de gelo. O óleo espiritual de Deus de Zhao Feng brilhou com uma frieza enquanto bloqueava em Shi Gi. O corpo e mente de Shi Gi congelaram, de modo que seus pensamentos e ações se tornaram mais lentos e rígidos. De repente, sua velocidade se tornou 60 a 70% mais lenta. Sou. Os 2 cadáveres venenosos prata escuros se aproximaram. Eu, Shi Gi, cairei aqui. Shi Gi, encharcado de suor, sentiu como se estivesse caído em um lago de gelo e até sentiu a morte se aproximando. Com o óleo da alma de gelo trancado nele, seria definitivamente difícil para ele lutar contra os 2 cadáveres venenosos prata escuro e, se sua carne fosse ferida, ele certamente morreria. Neste momento, Shi Gi lamentou por fazer negócio com Zhao Feng, dando ao cristal de ossos mortais Yin e as garras de escorpião gigante. Os quais foram usados para fortalecer o corpo, bem como para a afiação das garras e dentes e o efeito do veneno do escorpião gigante ancião. Caso contrário, se Zhao Feng não tivesse esses 2 materiais, seus 2 cadáveres prata escuros só estariam no limiar do Rank Lord verdadeiro e não seriam tão ameaçadores. Irmão Shi. O magricela Moil, do Palácio do Abismo Negro, gritou enquanto ele rapidamente voou em direção de Shi Gi. Vá! Shi Gi cerrou os dentes e convocou seu cadáver de sangue prateado que lhe restava. Ele só tinha 2 cadáveres no Rank Lord verdadeiro, mas um deles foi esmagado pela árvore ao gigante. Claro, esse cadáver de sangue prateado tinha o poder de batalha comparável ao estágio inicial do Rank Lord verdadeiro e deveria,
pelo menos, resistir por um momento. Push push ping boom. Os dois cadáveres venenosos prata escuro partiram para cima do cadáver de sangue prateado e começaram a pancadaria. Em situações normais, o cadáver de sangue prateado de Shigi poderia durar algum tempo contra esses dois, mas, neste momento, por Shigi ter seus pensamentos reduzidos devido ao óleo da alma de gelo, ele não podia controlar completamente seu cadáver de sangue prateado. Podia usar apenas 60 a 70% de seu poder de batalha total. Em apenas alguns golpes, os dois cadáveres venenosos prata escuro de Zhaofeng suprimirão o cadáver de sangue prateado de Shigi. Se eu conseguir esse cadáver de sangue prateado, minha força geral aumenta em muito. Esse pensamento surgiu na mente de Zhaofeng. Shigi não sabia que esse pensamento lhe permitia sobreviver. Se Zhaofeng realmente quisesse matá-lo, ele só precisaria parar o cadáver de sangue prateado com um de seus cadáveres venenosos prata escuro, depois usar o outro cadáver venenoso e o óleo da alma de gelo, bem como o óleo do deus do fogo e trovão para atacá-lo. Naquele momento ele teria pelo menos uma taxa de sucesso de 70%. No entanto, Zhaofeng levou sua atenção para o cadáver de sangue prateado. Ele usou o óleo da alma de gelo em Shigi e controlou os dois cadáveres venenosos prata escuro para empurrar o cadáver de sangue prateado céu abaixo. Ping ping boom. O cadáver de sangue prateado de Shigi logo foi forçado até próximo ao solo. Shua shua shua. Raízes surgiram do solo. Este cadáver fica, ele ainda tem alguma utilidade. Zhaofeng disse à árvore e ao gigante. As dezenas de raízes instantaneamente arrastaram o cadáver de sangue prateado para debaixo da terra. Pronto. Zhaofeng ficou extremamente satisfeito. Então ele controlou os dois cadáveres venenosos para continuar a perseguir Shigi. Shigi, do início ao fim, foi afetado pelo óleo da alma de gelo e não tinha corrido longe. Lamentável. Embora Shigi se lamentasse em perder seu cadáver do Ranklord verdadeiro, pelo menos sua vida foi salva. Irmão Shi. Estou aqui para te salvar. Moil, do Palácio do Abismo Negro, rapidamente chegou e interceptou os dois cadáveres venenosos. Bambam. Moil estendeu os braços e sua força aumentou, então avançou contra os dois cadáveres venenosos, chocando-se direto com eles. Esse cara cultivou uma técnica de fortalecimento corporal cadavérico e tem um corpo semelhante ao de um cadáver, quase totalmente resiliente ao veneno. O coração de Zhaofeng se moveu. Ele entendeu que dos 10 lordes verdadeiros, só esse cara poderia bloquear o veneno de seus cadáveres venenosos até certo ponto. Óleo da alma de gelo. A expressão de Zhaofeng se tornou fria quando seu óleo espiritual de Deus se trancou em Moil. Em termos de energia mental, Moil foi muito pior do que Shigi. Depois de ser pego pelo óleo da alma de gelo, o frio começou a corroer sua mente e alma, seus pensamentos e reações congelaram. Moil cultivou uma técnica corporal cadavérico e, embora seu físico fosse forte, lhe faltava agilidade. Agora que ele foi pego pelo óleo da alma de gelo, ele se tornou ainda mais desajeitado, tendo dificuldade em se movimentar, parecia uma tartaruga. Pea ping ping. Os dois cadáveres venenosos começaram a atacar furiosamente Moil, arranhando, mordendo, até que conseguiram quebrar sua defesa, ferindo sua pele. O corpo de Moil era incrivelmente forte, não podendo ser subestimado. Em circunstâncias normais, ele poderia enviar um cadáver venenoso voando com apenas um soco. No entanto, neste momento, sobre o efeito do óleo da alma de gelo, sua velocidade e agilidade eram ainda pior do que alguns cultivadores do rank humano verdadeiro. Por um tempo, Moil foi atacado loucamente pelos dois cadáveres venenosos prata escuro. Se um especialista normal fosse ferido por um dos cadáveres venenosos, ele entraria nos portões do inferno. Mas, Moil, que tem o corpo semelhante a de um cadáver, era quase totalmente resiliente ao veneno.
Claro, ele não era um verdadeiro cadáver e não era totalmente resiliente para a combinação do veneno do escorpião gigante ancião como cogumelo venenoso da terra e, sua defesa era apenas algumas vezes mais forte do que os dos outros lordes verdadeiros. Depois de ter sua pele cortada e arranhada várias vezes, o corpo de Moil tornou-se mais lento, seu poder de batalha despencou e, em seu rosto, uma cor roxa escura apareceu. Irmão Sênior Moil. Shigi gritou quando viu Moil em apuros. Se fosse ele, já teria morrido várias vezes. Dos lordes verdadeiros presente, apenas Moil poderia resistir a esse veneno por tanto tempo. Olho do Deus do Fogo e Trovão. Uma translúcida e azul chama elétrica brilhou no olho esquerdo de Zhaofeng. Vosbon. As translúcidas chamas elétricas caíram no corpo de Moil, queimando e eletrocutando-o. Moil emitiu gritos tristes. Os atributos, relâmpago e fogo, restringiam absolutamente tudo que pertencia ao Dao da necromancia. Ele não era como Shigi, que se especializou em linhagem ocular, o que poderia até mesmo bloquear os ataques de Zhaofeng. Primeiro, o óleo da alma de gelo, em seguida, o óleo do Deus do fogo e trovão, danificando a mente e alma de Moil, o que fez com que um fogo venenoso invadisse seus órgãos. Bambam. Moil rugiu e acenou com os braços, afastando os dois cadáveres venenosos prata escuro. Neste momento crítico, ele até mesmo queimou seu ki espiritual verdadeiro, aumentando em muito seu poder de batalha, para tentar escapar. Os dois cadáveres venenosos foram atingidos por Moil e um dos braços de um dos cadáveres se quebrou. Morra! A expressão de Zhaofeng escureceu, então circulou seu óleo espiritual de Deus ao limite e sem reservas. Prisão ocular ilusória. Disparo da alma de gelo. Óleo do Deus do fogo e trovão. Vosh. Kyubuon. As três principais técnicas oculares atingiram Moil. O primeiro foi a prisão ilusória ocular que prendeu a consciência de Moil, parando-o de queimar seu ki espiritual verdadeiro. Isso enfraqueceu sua defesa. Kyu. Logo em seguida, foi um feixe de luz que disparou contra o corpo de Moil, ferindo-o e dobrando sua dor. Bom. O último foi o óleo do Deus do fogo e trovão que imediatamente o enviou para um lugar onde ele não mais voltaria. Irmão Sênior Moil. Shigi gritou, os outros gênios do Palácio do Abismo Negro também exclamaram horrorizados. A alma de Moil foi queimada pelo óleo do Deus do fogo e trovão enquanto ele caía, tornando-se outro fertilizante para a árvore ao gigante. Na verdade, antes mesmo de Moil ter caído no chão, sua mente e alma já havia sido totalmente destruída. Do outro lado, os 6 lordes verdadeiros que assistiam a essa cena trágica, não puderam deixar de respirar fria e profundamente. Quando as 3 principais técnicas de linhagem ocular de Zhaofeng caírem em um alvo, com certeza eles morreriam. Esta foi a primeira vez que Zhaofeng mostrou sua ferocidade. O terceiro. Zhaofeng tinha a expressão fria, mas ao mesmo tempo, também um pouco feia. Depois de usar tantas técnicas de linhagem ocular seguidamente, ele gastou muita energia, o deixando um pouco apático. Isso foi com o óleo espiritual de Deus lhe ajudando, se fosse outro gênio de linhagem ocular, eles definitivamente não durariam tanto tempo. Humano, admito que subestimei você. Você realmente conseguiu matar 3 dos 10 lordes verdadeiros tão rapidamente. Quando você usou sua linhagem ocular, até mesmo eu senti um calafrio em minha essência do espírito da madeira. A alegria podia ser sentida na voz da árvore ao gigante. Zhaofeng havia acabado com 3 lordes verdadeiros e fez isso rapidamente. Antes disso, a árvore ao gigante só pensou em Zhaofeng como um grão de esperança, mas não acreditava nele. Shua. A figura de Zhaofeng desapareceu e surgiu em uma exuberante área onde havia muitos ramos e folhas e, com um rosto pálido, se sentou de pernas cruzadas para se recuperar. Grande irmão árvore, será que você pode me dar uma parte da essência do espírito da madeira agora?
Isso ajudará a me recuperar e me dará uma chance maior de combater esses inimigos que são mais fortes. Zhao Feng perguntou. Como posso fazer isso? Você só completou metade do acordo e, por experiência própria, eu tenho um profundo conhecimento da astúcia de sua raça. A árvore real gigante obviamente não era idiota, ou então ela não se tornaria um ser real. Você também viu que para derrotar aqueles 3 lordes verdadeiros eu tive que gastar muita energia. Além do mais, os 7 lordes verdadeiros restantes não cairão no mesmo método de ataque. Zhao Feng continuou. Isso. A árvore real gigante hesitou, com medo de ser enganada por Zhao Feng. E o mais importante, se você me der a essência do espírito da madeira, eu poderei usar técnicas secretas de linhagem ocular mais poderosas, que poderão até mesmo fazer com que 10 lordes verdadeiros recuem. Avaliar. Compartilhar. Patrocinar este projeto. Por Cabelos do Mal, 12 de março de 2018 às 22h07. Ação, aventura, fantasia, wuxia, xianxia, chinesa. Saikai Scan.